Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre revestimento para capa de caderno. Eu já tenho um vídeo que eu falei sobre tipos de papel que você pode usar no miolo do caderno, tá? Inclusive, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card e o link na descrição também. E no vídeo de hoje é puramente sobre a capa, né? Como que você pode fazer esse revestimento da capa do seu caderno, já que eu já falei sobre o miolo. Esse conteúdo é um conteúdo que já tinham me pedido, já estava na minha lista, na verdade, de conteúdos, mas também já tinham me pedido, porque tá diretamente atrelado, né, aos papéis do miolo, e também quem quer começar a fazer o caderno já quer saber exatamente o que pode usar, né, e tudo mais. Só que eu demorei um pouquinho mais para fazer o vídeo, porque eu queria fazer alguns testes e trazer algumas coisas aqui para mostrar para vocês, para poder ficar mais completo, né, e vocês já poderem ter mais informações para começar a escolher o revestimento de vocês. Eu ainda tenho alguns testes que eu quero fazer, eu não fiz todos os testes ainda, mas eu acho que o que tem aqui, eu vou passar aqui pra vocês hoje, já é bastante completo, já vai dar pra vocês começarem, e aí depois, à medida que eu for fazendo mais testes com outros tipos de tecido e revestimentos e tudo mais, eu vou gravando vídeos aqui também e mostrando pra vocês. Mas o que eu vou mostrar aqui hoje já é suficiente pra vocês começarem. Então vamos lá, eu vou passar pra vocês aqui o panorama geral dos revestimentos que existem no mercado, mas estão sempre surgindo novas coisas, tá? Então pode ser que quando você assista esse vídeo já tenham surgido mais coisas, mas o importante aqui são essas características que eu vou passar para vocês, que vocês têm que se atentar, independente do tipo de revestimento, tá? São algumas coisas importantes aqui para vocês observarem. Então, basicamente, os revestimentos vão ser tecidos, né? Tipos diferentes de tecido. Normalmente a gente usa tecidos de algodão e tecidos próprios para encadernação, né? Que são também de algodão ou poliéster, né, coisas afins assim, e tecidos que não são próprios para encadernação, mas que a gente pode tratar eles para usar. Eu vou explicar isso direitinho. Além dos tecidos, você pode usar também couros e tecidos sintéticos, né, couro, corino, percalux, tecidos vinílicos, são todas coisas que você também pode usar e são muito comuns de usar na encadernação, tá? Além do tecido comum de algodão, você consegue usar esses tecidos um pouco mais sintéticos, né? E que são menos porosos do que o tecido de algodão. Você pode usar também madeira, se você quiser, já é um pouquinho mais difícil trabalhar com a madeira, mas tem como usar também. E por último, revestimentos de papel. São basicamente esses os revestimentos mais básicos que você vai encontrar por aí, e aí a gente vai passar aqui detalhadamente em cada um para vocês entenderem as características separadas aqui de cada tipo de revestimento. Então vamos lá, sobre os tecidos, tem muita coisa aqui que eu preciso falar, então a gente vai por partes. Primeiro, existem tecidos próprios, né, como eu já falei, que são tecidos já prontos, já feitos para encadernação. O que isso significa, né? Eles já têm um tratamento que te permite trabalhar melhor com eles. Eu já fiz um vídeo, inclusive, mais de um vídeo, na verdade, que eu falei sobre isso, no vídeo que eu fiz um caderno de capa dura com capa de tecido, eu já falei sobre isso, e eu fiz um vídeo específico sobre testes também, que eu vou falar sobre ele um pouco mais pra frente aqui no vídeo. E esses tecidos, normalmente, eles precisam de um tratamento, por quê? Porque você precisa que a cola não passe de um lado para o outro, né? Quando você pega do verso do tecido e você vai passar a sua cola para colar no caderno, você precisa que a cola não passe de um lado para o outro. E isso acontece muito em grande parte dos tecidos comuns, que não são próprios para encadernação. Acontece muito isso da cola passar de um lado para o outro, o que obviamente danifica seu trabalho, né? Por mais que a gente use cola PVA, que é uma cola que seca transparente, o acabamento não fica legal. Mesmo que seque transparente, em alguns tecidos vai manchar, vai ficar umas manchas mais escuras e tudo mais. Então, assim, não é o ideal para fazer esse tipo de trabalho. Então, sobre os tecidos prontos, você consegue achar muitos, como eu já falei, em lojas especializadas, né, de encadernação e tudo mais, você consegue achar. Mas aí tem uma questão, você fica limitado à oferta que tiver no mercado, né? As estampas que tiverem, dependendo da época do ano, por exemplo, se você quiser fazer uma coleção especial de Natal, igual eu fiz no final do ano, você fica limitado àqueles tecidos natalinos próprios para encadernação que existem no mercado. Então, assim, acaba que reduz um pouco as possibilidades que você tem para trabalhar, e pode ser que sejam mais caros, tá? Dependendo, assim, de onde você olhar, dependendo do tipo de tecido que você está procurando e tudo mais. E aí tem essa questão, porque você vai gastar mais dinheiro também, além de ser mais, de ter menos oferta, né? Você também pode gastar mais dinheiro. Então tem esses dois problemas com os tecidos que você já compra prontos
para encadernação, esses tecidos de algodão. Aí tem a opção que você tem, que é fazer os seus próprios tecidos para encadernação. Eu já falei sobre isso também, eu vou falar aqui de novo, né, para poder ficar bem explicadinho, que é o seguinte: esses tecidos que não são próprios, que você vai precisar tratar eles para que a cola não passe de um lado para o outro, existem basicamente duas formas de você fazer esse tratamento. Duas formas que eu conheço e que eu já testei, tá? Novamente, pode ser que existam outras formas no mercado que eu não conheço, que se alguém souber, inclusive, manda pra gente nos comentários aí. Mas eu sei desses dois tipos de tratamento de tecido que você pode fazer. Um deles eu já ensinei aqui, que é engomar o tecido, que é basicamente você mergulhar o tecido na cola, deixar secar e depois usar. É basicamente isso, é o tecido com cola. Porque a cola, ela vai criar essa camada protetora do tecido, ele vai deixar o tecido mais grosso. Depois que você termina de engomar, o tecido fica parecendo um papel mesmo, porque ele fica bem grosso, bem durinho. E essa camada de cola, ela impede que a cola mesmo que você vai passar para colar no papelão, ela impede que a cola passe de um lado para o outro. Então é basicamente isso o processo de engomar. Eu já fiz um vídeo explicando como é que faz, o passo a passo e tudo mais, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também. Então existe essa possibilidade de engomar. Inclusive eu acho que no vídeo que eu ensino a engomar, eu falo sobre o segundo método que eu não tinha testado ainda, que é o método de usar entretela adesiva, eu vou mostrar aqui pra vocês hoje como é que funciona, que é um outro método, já é um pouquinho diferente, ele não leva cola, né, não tem nada a ver com a cola, e a entretela adesiva é um rolo, tipo esse aqui que você compra, que é como se fosse um contact, vamos pensar dessa forma. Ele não é um contact porque ele não é um adesivo tão poderoso quanto o contact, e ela fica mais discreta, né? Porque o contact você usa para plastificar, não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que dá para entender mais ou menos a ideia. É um rolo adesivo termocolante, que aí é o seguinte: você vai cortar um pedaço, né, desse rolo e colocar na parte de trás do seu tecido e passar o ferro para poder colar uma coisa na outra. Eu vou mostrar aqui direitinho passo a passo para vocês entenderem. Eu já cortei aqui o meu pedaço de entretela, tá? E o meu pedaço de tecido. Esse tecido aqui é um resto dos tecidos que eu usei para fazer os cadernos de Natal. Então eu vou pegar um pedacinho só para mostrar para vocês. E aqui, o ideal, quando você vai trabalhar com entretela, é que a entretela seja um pouco menor que o tecido, tá? Aqui vocês conseguem ver que tem uma pequena borda sobrando. Isso porque se você fizer a entretela maior, ela vai acabar derretendo e grudando na sua tábua, tá? Então você tem que cortar o seu tecido e a sua entretela já pensando nessa folguinha aqui que você tem que dar para não colar na sua tábua de passar. E aí, então eu vou só mostrar para vocês aqui como é que eu faço. A entretela ela tem dois lados, tá? Que é um lado fosco, que é esticar, que é o lado que você vai retirar, que tem uma película protetora, igual o contact, né, que você tira a película, é a mesma coisa, e é uma parte mais brilhosa, que é o adesivo. Então a gente coloca o tecido do avesso, certo? E a parte brilhosa, que é o adesivo, no mesmo sentido aqui, junto, né, porque a cola precisa passar pro avesso do tecido. E aí a parte da película de cima que você vai retirar, ela fica do lado de fora aqui, certo? Que aí você vai passar o ferro por cima, o adesivo aqui vai derreter e colar no verso do tecido. E aí, eu não recomendo que vocês façam isso aqui de cara direto com o ferro, pega e coloca em cima. O ideal é que você use um tecido de proteção, tá? Um tecido mais velho e tudo mais, que aí vocês colocam ele aqui por cima e você passa o ferro aqui em cima desse tecido mais velho, porque aí você garante que você não vai estragar, né, a sua capa, o seu tecido de capa, e que a cola não vai derreter e grudar no ferro, tá? Isso é muito importante também, porque senão você vai acabar estragando o seu ferro e essa cola que ficar no ferro vai passar para outros tecidos quando você for efetivamente passar uma roupa, qualquer coisa assim. Então não é o ideal, tá? O ideal é que você tenha alguma peça desse tipo aqui que você possa colocar por cima. E aí tá, como é que você vai fazer? Você vai posicionar aqui, né? Você liga seu ferro primeiro de tudo. Eu uso esse ferro aqui no máximo, tá? Porque ele não é um ferro muito bento, ele não é maravilhoso, né? É um ferro mais antigo. Você vê aí qual temperatura você vai trabalhar no seu ferro. Aí talvez você tenha que fazer um teste, tá? Numa parte menor de outro tecido e tudo mais, para você não ficar gastando também entretela à toa. Então, assim, só fazer um teste pequeno para você ter uma ideia. Então, bota ele aqui no máximo, posiciono a parte que é entretela no tecido, boto o outro tecido por cima para proteger,
tomando cuidado, né, pra entretela não sair muito do lugar, né, porque senão vai colar no lugar errado. E aí eu venho com o ferro por cima, certo? E aí o tempo aqui que ele vai gastar para passar, para colar a entretela efetivamente, vai variar de entretela para entretela, de tecido para tecido. Normalmente dá uns 15, 20 segundos. Você pode testar também para ver como que fica melhor, né? Qual tempo fica melhor o acabamento do seu tecido, da sua entretela, tá? Então vai variar de caso a caso. Então, depois que você passa aqui com o ferro quente, ele vai colar aqui a entretela. Vocês já conseguem ver que a entretela está um pouquinho transparente, né? Ela perde um pouquinho da cor e ela fica ligeiramente enrugada. Não sei se vocês vão conseguir ver isso aí na câmera, mas ela fica ligeiramente enrugada. Mas o tecido não fica não, tá? O tecido não influencia não, só que realmente que ela dá uma ligeira enrugada, que é onde a cola derrete, tá? Então eu tô deixando só secar um pouquinho para eu conseguir tirar a película aqui e mostrar para vocês, porque fica bem quente logo depois que você passa. Então tem essa questão aí de só esperar realmente dar uma esfriada para conseguir tirar essa película aqui de cima. E aqui vai funcionar igual um contact mesmo, você vai tirar essa parte de cima e pode até ser um pouquinho difícil, tá? Tirar as beiradinhas, porque muitas vezes ele cola um pouquinho também, então é um pouquinho difícil também você tirar essa beiradinha, dá um pouquinho de trabalho. Eu já vou mostrar para vocês, só desligar o ferro aqui, enquanto isso. Aqui ó, acho que deu. E aí você tira a película, tá vendo? É realmente uma película de plástico mesmo, igual de contact, esses adesivos que você usa para encapar caderno e tudo mais, né? E aqui, eu vou fazer depois uma filmagem mais próxima para vocês, comparando aqui com a entretela sem a entretela, mas ele fica uma películazinha brilhante aqui. Nesse vídeo aqui talvez vocês não consigam ver, no próximo que eu vou mostrar vai dar para ver melhor. E essa película aqui é o que dá essa proteção extra no tecido e que te permite passar a cola aqui sem problemas, tá? Então eu vou mostrar para vocês direitinho em detalhes. Então, esse processo aqui que eu mostrei para vocês da entretela adesiva, ele é muito simples de fazer, né? Ele faz muito menos bagunça do que você engomar o tecido. Se você já tentou engomar, você sabe que faz muita bagunça. Então tem essa vantagem, faz muito menos bagunça. Só que aí tem um porém, que a entretela adesiva é um pouco mais cara do que você fazer o tratamento com a cola. Então tem isso aí que você tem que levar em consideração, principalmente se você for comprar entretela adesiva em pouca quantidade, tá? Porque aí ela encarece bastante o seu caderno. Então você tem que pensar nisso aí. Se você quiser efetivamente trabalhar muito com capa de tecido, que não seja capa própria para encadernação, você vai fazer isso com frequência, aí o ideal é você comprar um rolo de entretela adesiva maior, porque aí o custo dilui, né? E aí não fica tão caro o valor por caderno que você estiver fazendo. Em termos de resultado final, varia um pouco também, tá? Você usar o tecido sozinho, cru, sem nada, nenhum tratamento, um tecido que não é próprio, tá? Para encadernação, você usar ele cru, sem nada, você usar o tecido engomado, né? Que é essa preparação com cola, ou você usar ele com o adesivo termocolante, tem resultados finais diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho como que fica a diferença aí de cada um deles. Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a diferença dos tecidos antes de colar. Eu vou mostrar eles fora do papelão. Esse tecido menorzinho é o tecido sem nenhum tratamento, o tecido cru, ele é muito mais maleável, né? Vocês conseguem ver que ele é muito mais maleável. Esse outro tecido aqui é o tecido já engomado, ele já fica tipo um papel mesmo, igual eu falei, ele já fica mais durinho, ele é bem menos maleável. E esse outro tecido, que é o terceiro tecido, já é o com a entretela. Ele também é um pouco mais maleável, mas ele é um meio termo entre o tecido cru e o tecido engomado, tá? Ele não fica nem tão duro, nem tão mole. Ele é um meio termo, mas assim, ele ainda fica numa flexibilidade perfeita para trabalhar, tá? Na verdade, nenhum deles te atrapalha nessa questão de flexibilidade. É muito tranquilo de trabalhar com qualquer um deles. Aí vai variar mais, na verdade, a questão da textura e do toque, que eu vou falar assim que eu mostrar pra vocês aqui como que fica quando você cola no papelão. Então aqui, ó, eu trouxe uma gravação pra vocês verem dos 3 tecidos colados no papelão e quase não dá pra ver diferença, né? Na verdade não dá pra ver, eu acho, no vídeo não vai dar pra ver diferença entre um e outro, porque esse tecido aqui, ele é um tecido estampado, então isso também influencia um pouco pra vocês conseguirem ver esses detalhes. No vídeo,
que eu vou deixar aqui linkado para vocês no card e na descrição desse vídeo aqui, eu faço testes com tipos diferentes de tecido, com tratamento, sem tratamento, para vocês verem a diferença na prática como é que fica, e também em tecidos de cores diferentes, né, para vocês verem a questão da mancha, que eu comentei lá no princípio e tudo mais, que é uma coisa que vocês não conseguem ver nesse tecido aqui, que eu usei, porque ele é estampado, então fica, some, né, essas manchas, essas coisas, essas imperfeições, elas somem no meio da estampa, então não dá pra ver direito. Então assistam outro vídeo, eu recomendo que vocês assistam, para vocês entenderem exatamente o que acontece quando você faz o uso de um tecido sem tratamento com cola e com tratamento. E aí, então, esse tecido aqui que eu usei de exemplo tem essa questão, você não consegue ver aqui a diferença, né, entre um e outro, mas você tem uma diferença muito clara no toque, tá? Obviamente não é uma coisa que vocês vão conseguir ver aí, mas se vocês quiserem testar, né, fazer esse teste para vocês verem na prática como é que funciona, é bem legal também. O tecido comum, se é cru, sem nenhum tratamento, ele absorve um pouco da cola, então ele fica ligeiramente áspero, né, porque a cola passa de um lado para o outro, então fica ligeiramente áspero e fica um pouquinho úmido, mesmo depois de secar a cola, ela fica com essa textura um pouquinho úmida, que não é legal. E o tecido engomado, né, que é a preparação com a cola, ele já fica realmente bem ásperozinho, bem durinho, ele perde um pouco a textura, perde completamente a textura original do tecido, ele fica bem áspero, na verdade é essa. Eu particularmente não tô gostando mais de trabalhar com ele, eu já fiz vários cadernos nesse estilo, com o tecido engomado, mas eu não tô gostando tanto de trabalhar com ele por essa questão, que ele perde muito da textura do papel, então fica bem, do tecido, aliás, e fica bem áspero, então tem isso aí a se considerar. Já na entretela adesiva, que é esse aqui, por último que eu mostrei pra vocês, ele não perde em nada a textura do papel, então a textura do tecido, tá difícil, vamos lá. Então assim, ele não perde nada a textura do tecido. Então você fica com a mesma texturinha de algodão, ou se você estiver usando algum outro tipo de tecido, né, que tem uma textura efetivamente, isso é bem interessante porque a entretela não te deixa perder essa textura. Aí, para você escolher entre engomar o tecido ou usar a entretela, vai muito do gosto pessoal, né? Igual eu falei, a cola, o método de engomar é mais barato, porque é só cola que você está usando, mas ele faz muito mais bagunça e ele perde a textura do tecido, a verdade é essa. Agora, a entretela, apesar dela ser mais cara, ela é um processo bem rápido, você não tem que mergulhar em cola, você não tem que ficar esperando secar, e tem essa questão de não perder a textura do tecido, que é muito importante. Principalmente, dependendo do tecido que você for trabalhar, igual eu falei, se, por exemplo, você trabalhar com um tecido que não seja de algodão, né, que você não possa mergulhar na cola, já dificulta um pouco o processo. Eu tenho esse tecido aqui, que na verdade é um corino emborrachado que eu comprei para fazer teste de caderno. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, que eu ensinei como fazer o caderno com esse tecido. Eu também vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. E para quem já viu o vídeo ou para quem não viu ainda, eu passo um pouco de aperto para conseguir colar esse tecido no papelão, porque ele não é um tecido próprio. O verso dele, ele é como se fosse um algodão assim, meio cru, meio áspero, e não é uma coisa que pega cola fácil. Assim, então ele ficou soltando, eu tive uma certa dificuldade para conseguir colar isso no papelão. Então, nesse caso específico, é um tecido que precisaria de um tratamento para encadernação, que aí seria a entretela adesiva. Você consegue, nesse tipo de tecido aqui, colocar a entretela no verso e trabalhar com ela perfeitamente. Você não conseguiria engomar, porque você não pode tacar esse tecido na cola, né? Então tem essa questão também, dependendo do tipo de tecido que você for trabalhar, você vai ter que trabalhar com a entretela necessariamente. E não só esse tipo de tecido, né, de corino e tudo mais, mas tecidos, por exemplo, eu tava discutindo com uma amiga minha esses dias, que ela tem uma loja de roupa, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo para vocês visitarem, o Instagram, e lá embaixo na descrição o link da loja, que ela lançou recentemente, essa semana ou semana passada, uma bolsa de pelinho, sabe aqueles pelinhos? Eu nem sei como é que chama isso, mas é uma bolsa de pelo, super legal. E aí eu tava conversando com ela, nossa, ia ser muito legal fazer um caderno com essa capa, com esse tecido de pelo e tudo mais. Até a gente até brincou que ficaria parecendo aquele caderno, aquele livro do Harry Potter, né, que é um monstrinho, mas enfim, que é tipo um tecido, né, assim, com pelinho e tudo mais, que faria super legal de fazer. Mas é um tipo de tecido, então, que tem esse problema,
né, que você também não consegue mergulhar na cola. E você não vai achar ele pronto para encadernação, porque ele não é um tecido pensado para isso. Então você vai ter que fazer o uso da entretela adesiva para fazer essa preparação do verso e conseguir aí usar para o seu caderno. E esperem que provavelmente eu vou fazer esse teste no futuro, não sei ainda, mas eu devo fazer. Então assim, fica a dica aí que para determinados tecidos você vai ter que necessariamente usar a entretela adesiva. Então, fazendo um apanhado geral aí do que eu falei sobre essa questão dos tecidos de algodão, ou tecidos no geral, você tem dois métodos então de fazer o tratamento, ou com cola, ou com a entretela adesiva. Alguns tecidos você pode usar um ou outro, de acordo com o que você preferir, e alguns tecidos você vai ter necessariamente que usar a entretela adesiva, ok? Então, fechamos aí o panorama geral dos tecidos de algodão. Passando agora para tecido já tipo couro, corina, etc., tem outras particularidades aqui também. Primeiro, né, você trabalhar com couro mesmo é extremamente caro. Então, assim, teriam que ser projetos muito específicos se você trabalhar numa área que precise ser com couro necessariamente, né? Determinados tipos de livro, de álbuns, etc., se você quiser trabalhar com couro. Mas o couro, além de ser muito caro, você tem problemas de guardar, né? Porque o couro ele tem métodos específicos de você guardar, né? Você não pode guardar de qualquer forma, como você guarda outros tipos de cadernos, né? E tudo mais. Tem tratamento, né? Você tem que ficar fazendo tratamento do couro. É igual qualquer outra coisa de couro, né? Ela exige um pouco mais de cuidado. Então tem essa questão aí. Mas a maior parte dos cadernos e livros, etc., que trabalham com couro, não trabalham realmente com couro, né? Seria corino ou algo do tipo, que são os sintéticos, né? Então você tem a opção de usar corino, você tem a opção de usar percalux, que é um revestimento muito comum na encadernação. Se você procurar no Google por percalux, você vai achar assim diversos tipos diferentes que você pode usar nos seus cadernos. Diversos mesmo, assim, tem diferentes, muitas infinidades de opções no mercado. E o percalux também, se vocês forem procurar, vocês conseguem achar também como encarpel, tá? É outro nome do percalux, mas é a mesma coisa. E esses dois nomes, na verdade, são os nomes genéricos, os nomes mais comuns, porém você consegue achar tecidos desse tipo, de sintético, que são basicamente a mesma coisa, mas que tem diversos nomes diferentes, assim, cada fabricante coloca um nome diferente no tecido e faz uma variedade diferente. Então, assim, você consegue achar muita coisa para trabalhar pronta para encadernação no mercado, tá? Então você pode procurar como percalux, como corino, como encarpel. Tem revestimento vinílico também, que é essa mesma coisa, esse tecido sintético também. Então, assim, eu vou deixar inclusive alguns links aqui na descrição de lojas que vendem, lojas próprias de encadernação e tudo mais, que vocês conseguem achar tipos diferentes para vocês já procurarem, ver se vocês querem fazer alguma coisa com isso, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Agora, todos esses tecidos, né, não só o couro, eles têm um pouquinho mais de dificuldade de você trabalhar, porque eles são mais grossos, né? Então, assim, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer furos, né? Dependendo do tipo de revestimento que você escolha. Se for um revestimento um pouquinho mais fino, você não tem tanto esse problema, né? Vai passar com mais facilidade com o agulhão. Mas, se for alguma coisa mais grossa, aí talvez você precise de ferramentas específicas, né, para fazer esse tipo de furo. Por exemplo, a Japanese Screw Punch, que eu já mostrei no último vídeo, que é uma ferramenta feita para isso, eu não sei se ela foi feita para isso, mas assim, um dos principais usos dela é furar através de tecidos desse tipo, de couro e tudo mais. Então, pode ser que você tenha que ver isso aí dependendo do tipo de tecido sintético que você escolhe. Se for um pouco mais grosso e tudo mais, talvez você precise. Agora, mesmo com essa oferta muito grande desse tipo de tecido no mercado, pode ser que você ainda não ache todos prontos para encadernação, que foi o caso desse meu corinho emborrachado, né? Ele não é próprio para encadernação. Eu comprei ele num site de artesanato, mas eu não tô lembrado exatamente em qual categoria que ele tava, sabe? Mas assim, não era próprio para encadernação, mas eu comprei exatamente para tentar fazer e tudo mais. Deu certo no final, mas assim, eu passei um pouco de aperto nessa questão, porque eu não sabia que eu precisava dessa entretela na parte de trás, e eu testei fazer com esse sem, né? Só com o próprio algodãozinho que vem no verso, e deu muito trabalho. Então, assim, pode ser que você ache algum tecido interessante que você queira comprar e chegue na sua casa e ele não seja próprio, né? E aí você tem que fazer
esse pequeno tratamento aí com a entretela. Então já fica a dica aí que é uma opção super viável para vocês fazerem, se for o caso de vocês comprarem um tecido que o verso não é próprio para encadernação. E aí tá, né? Como é que você vai saber como que um tecido, como que esses materiais são próprios para encadernação, né? Que eles vão aceitar a cola e tudo mais. Normalmente nos sites, quando você vai comprar, na descrição ele fala lá se ele aceita cola, se ele trabalha bem com a cola PVA e tudo mais. Não vai ser em todo site que você vai achar isso. Mas nesses sites próprios de encadernação, normalmente vem isso escrito. Então isso aí já é um indicativo para vocês saberem, né, se dá para usar simplesmente só o tecido ou se precisa da entretela ainda assim. Mais uma opção de revestimento, então, que eu comentei com vocês lá no princípio, que é a questão da madeira. Existem cadernos que usam capa de madeira, aí são encadernações específicas, não é qualquer das encadernações que você vai conseguir fazer com capa de madeira. E aí não é propriamente um revestimento, né, porque você não vai revestir nada com a madeira, você vai usar a madeira de capa. Mas é algo que pode ser útil aí para algum projeto que vocês queiram fazer e tudo mais, porque a madeira, você consegue gravar na madeira, né? Você consegue fazer gravação a laser na madeira, então também fica bem legal. Para projetos específicos, por exemplo, de casamento, né, ou algo do tipo, vocês conseguem fazer com a capa de madeira. E aí, só que aí tem uma questão, que seria furo na madeira, né? Você precisaria fazer os furos para você conseguir costurar. E então, você precisaria provavelmente de uma furadeira ou algo do tipo. Aí são projetos realmente mais específicos, não é muito comum, né, o uso de madeira para capa. Agora, se você quiser essa ideia da madeira, mas você não quiser fazer com madeira mesmo, você pode fazer com percalux ou esses revestimentos vinílicos que simulam madeira. Existem muitos no mercado também. É como se você pegasse um adesivo que tem uma estampa de madeira. É basicamente isso aí. Madeiras diferentes ainda, madeira escura, madeira clara, né, mais manchada, menos manchada. Enfim, é igual eu falei, acho que lá no princípio, né, que cada dia estão surgindo mais coisas, né? As pessoas inventam mais. Então, assim, você consegue achar muita coisa disponível no mercado, dá para inventar bastante. Agora vamos lá, nós vamos passar para as capas de papel. O papel aqui ele tem um pouco mais de peculiaridades também, que eu vou explicar aqui um pouco para vocês. E vou dar algumas ideias também que eu acho importantes para vocês pensarem aí na hora de fazer a capa de papel. A maior parte dos meus cadernos da loja são feitos com capa de papel, porque eu sou designer, né? Então eu consigo desenvolver todas as estampas e fazer todas essas artes no computador. Então me dá uma possibilidade de criação muito maior do que simplesmente usar tecidos e etc, né? Coisas afins. Então com as capas de papel que eu faço no computador, eu tenho uma possibilidade de criação muito maior, que pode ser o caso de vocês aí também, né? Se vocês souberem mexer com algum programa e tudo mais. E não necessariamente saber mexer com algum programa. Hoje em dia é muito simples fazer isso em programas básicos, né? E na verdade tem programas cada vez mais acessíveis, né? Tipo Canva, que eu já vi gente usando para fazer coisa impressa, inclusive. Mas que ele é mais indicado para coisas online, né? Tipo Instagram, Facebook, etc. Mas tem essa possibilidade de criação mesmo, de fazer outras coisas para impressão e outros programas, né? Cada dia surgem mais programas intuitivos que são simples de usar, então para quem quiser criar também existe essa opção. E aí tá, como é que eu faço a impressão das minhas capas, né? Eu sempre faço a impressão em couché, que é um papel com um ligeiro revestimento, porque a gente tem os papéis que a gente chama de papéis porosos e tem os papéis que são os papéis lisos. Então o papel couché entra nessa questão de papéis lisos, tá? O papel poroso seria, por exemplo, o sulfite que a gente usa no dia a dia, né? Que você sabe, acho que pelo toque, vocês devem saber que ele é um pouco mais poroso, né? E o papel liso, por exemplo, papel de panfleto, né? São papéis lisos que tem uma superfície menos porosa, né? Acho que não tem como ser mais claro aí nesse caso. Então, assim, o couché já tem essa textura um pouco mais lisa, que normalmente é melhor para trabalhar em capas porque tem uma durabilidade maior, tá? Mas, ainda com a durabilidade, eu sempre recomendo que seja laminado o papel. Eu vou explicar direitinho como é que funciona. Mas, primeiro de tudo, deixa eu falar da gramatura, né? Eu faço sempre as minhas capas no couché 170, porque ele fica com uma gramatura boa para ter uma boa resistência e não fica grosso demais para trabalhar, porque você tem couché
230, tem couché 300, mas aí quanto mais grosso você pega, mais difícil fica de você trabalhar, porque você precisa dobrar, né, a capa para fazer as abas e tudo mais. Então, se for grosso demais, você vai ter dificuldade. Então, eu uso 170 porque é um meio termo bom. Ele não fica muito fino, então ele tem uma durabilidade boa, ele aceita melhor a cola, mas ele não fica muito grosso, que dificulte o meu trabalho. Então, eu faço as minhas capas sempre no couché 170. E aí, o que acontece? Eu sempre lamino as minhas capas, porque só essa camada protetora nativa do papel não é suficiente para proteger efetivamente seu caderno. Você precisa de uma camada extra. Eu tenho aqui até esses cadernos aqui que eu vou mostrar para vocês. Eles são papéis feitos com couché 170, só que sem laminação. O couché do jeito que ele é, nativo, né, cru. Então, vocês conseguem ver que ele tem um desgaste muito maior nas beiradas, né, ele desgasta, ele começa a desbotar também, tem algumas partes que vão perdendo a cor. Então, tem essa questão. O couché sem a laminação, ou qualquer papel sem laminação, ele vai acontecer isso com o tempo. Ele vai desgastar. Não quer dizer que um papel com laminação não vai desgastar, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas ele vai demorar muito mais para desgastar, porque essa laminação é uma camada protetora. É uma camada que vai garantir maior durabilidade, não só assim realmente no tempo, né? Mais tempo, vai durar mais tempo, mas, por exemplo, a laminação, ela já garante um pouquinho mais de proteção contra a água. Não quer dizer que você vai derramar um copo de água no seu caderno, pelo amor de Deus. Mas ele já tem uma proteção um pouquinho maior. Então, assim, umas gotinhas de água, por exemplo, não estragam a sua capa. Então, isso também é interessante, que é diferente dos papéis sem laminação. Então, a laminação é extremamente importante nas capas de papel que você for imprimir na gráfica. Por quê? O que acontece? Você pode comprar folhas prontas, né? Eu mesmo já fiz vídeos aqui no canal com folha de scrapbook, por exemplo, que é uma folha que não tem laminação, ela não tem qualquer tipo de proteção. Ele é um papel poroso, né? Então ele vai desgastar mais rápido, isso é fato. E ele realmente não tem essa proteção. Então o que eu indico? Se você quiser que dure mais o seu caderno, essa folha que você comprou pronta, né? Folha de scrapbook, folha estampada, qualquer coisa que seja aí que você queira que dure mais, leva numa gráfica e pede para laminar, porque aí você garante que você vai conseguir trabalhar o seu caderno com menos problema, né? Ele vai durar mais. E você tem que fazer essa laminação, obviamente, antes de fazer o caderno, porque uma vez o caderno pronto, você não consegue laminar, tá? A laminação é feita na folha, então a folha passa numa máquina e vem essa camada por cima. É um método por calor também, igual a entretela adesiva que eu mostrei aqui mais para trás. É a mesma coisa, então vem uma máquina com calor e prega aquela laminação ali na sua folha. Então, você não consegue fazer isso depois que o seu caderno estiver pronto, você tem que fazer antes. E aí a questão da laminação. Existem tipos diferentes de laminação, tá? E novamente, cada dia surgem mais coisas no mercado. E assim, eu até dei uma pesquisada aqui para falar alguns tipos para vocês, e existem já vários tipos de laminação diferente. Eu vou falar aqui as laminações básicas, tá? As laminações mais importantes. E quais são as laminações mais importantes? Você tem a laminação brilho, a laminação fosca, a laminação soft touch e a laminação holográfica. São basicamente esses 4 tipos principais de laminação que vocês vão ter. E dentro disso aí ainda tem variação, tá? As laminações holográficas, por exemplo, tem holográfica de coração, holográfica de estrela, tem uma variedade bem grande de coisas para vocês procurarem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma filmagem dos cartões de visita que eu tenho aqui, que são cartões de amostra da gráfica que eu ganhei, que eu acho que vai dar para vocês talvez visualizarem um pouquinho melhor. Eu só não tenho da holográfica, tá? Da holográfica eu realmente não tenho aqui, mas vocês conseguem achar na internet. Se vocês procurarem, vocês conseguem achar exemplos na internet. Mas, então, esse primeiro cartão que eu tô mostrando pra vocês é um cartão sem revestimento nenhum. Ele é uma folha couché, então vocês veem que ele já tem um ligeiro brilho, né? Esse ligeiro revestimento nativo que eu já tinha falado com vocês, ele já existe ali no couché. Esse outro cartão aqui já é com uma laminação brilho, então ele já brilha muito mais, vocês conseguem ver aí também. Então ele já tem uma camada protetora a mais, que brilha, né? E aí vai uma questão muito de gosto pessoal, tá? Se você prefere brilho ou fosco, aí vai do seu gosto mesmo, porque não tem diferença em questão de durabilidade, não tem a menor diferença, tá? O que vai realmente variar é só essa questão de gosto.
Tem esse aqui também, que é a laminação fosca. E aí eu não sei se vocês vão conseguir perceber com tanta clareza a diferença entre a fosca e a sem laminação. Porque assim, na câmera é bem difícil de ver. Mas a fosca, ela não tem brilho, é isso aí. Ela, na verdade, ela tem um brilho muito, muito discreto, quase não dá pra ver. Mas existe, né? Todas essas coisas brilham em algum nível, mas assim, que elas refletem luz, mas não quer dizer que elas brilham mesmo, sabe? Então, assim, a laminação fosca, ela brilha quase que nada e dá um acabamento muito mais sofisticado nas coisas, tá? E você tem a laminação soft touch, que é uma variação da laminação fosca. Ela também é fosca, porém, a soft touch, ela tem uma textura aveludada, um toque aveludado. Então, assim, acho que também vocês não vão conseguir ver na câmera, porque é muito mais realmente uma questão de toque do que uma questão visível. Ela é fosca, porém ela tem esse toque aveludado, que é bem legal também e faz super sucesso hoje em dia. Eu fiz recentemente uma coleção, inclusive, para outra loja, que é toda em soft touch. Exatamente porque é diferenciado, né? Fica super bonito, é super gostoso de pegar. Então, assim, se vocês nunca tiverem visto soft touch também, eu recomendo que vocês procurem algum lugar que tenha, se vocês forem trabalhar com isso, porque fica bem legal, fica bem bonito. E como eu falei, eu não tenho um exemplo da holográfica, né? Mas vocês conseguem achar facilmente na internet para vocês terem uma ideia do que é laminação holográfica. Em alguns projetos fica bem legal também, tá? E tem tipos diferentes, igual eu falei, holográfica de coração, de estrelinha, tem glitter também, tá? Então, assim, tem vários tipos de laminação diferentes, mas é muito mais difícil você achar nas gráficas para fazer com essas laminações. As laminações que você acha nas gráficas normalmente é fosca e brilho só, e em algumas gráficas você acha soft touch. Mas holográfica, quase nenhuma gráfica, é muito difícil de achar. Então, assim, se você for trabalhar com isso, né, você quiser comprar uma laminadora e tudo mais, aí você vai e compra a sua bobina de plástico de laminar com o tipo específico que você quiser, né, aí você mesmo procura e você mesmo usa, mas aí você tem que ver qual que é a saída, né, nem todas as laminações vão ter tanta saída, né, essa holográfica é mais difícil, não é todo projeto que você vai conseguir colocar mesmo, então assim, mais comum é brilho e fosca, em algumas gráficas soft touch. E aí, uma coisa que você vai achar muito por aí, e que talvez te faça ficar com dúvida, é a chamada laminação BOP, que na verdade não é um tipo diferente de laminação, mas puramente um tipo diferente de plástico, porque a laminação é um plástico. Você pega esse plástico e derrete em cima da arte, igual eu já falei. E existem dois tipos, basicamente, de plásticos que fazem essa laminação, que é o PP, que é polipropileno, tá? Que é o tipo mais comum, que a maior parte das gráficas usa, e em algumas gráficas já estão mudando o tipo de laminação para laminação BOP. BOP é uma sigla, tá? Que significa Biaxially Oriented Polypropylene. Então, que é basicamente polipropileno biorientado. A tradução é essa aí. Mas que é um tipo diferente de polipropileno. Então, você tem o polipropileno e você tem o BOP, que é essa variação biorientada do polipropileno. E eu não sei na prática qual que é a diferença, tá? Eu não entendo disso. Mas existem esses dois tipos, a maior parte das gráficas agora está trabalhando com essa BOP. Eu não sei se ela é melhor, talvez ela seja melhor ou talvez ela seja mais barata, eu não sei dizer. Mas não faz diferença na prática pra gente se você tá usando uma laminação comum ou uma laminação BOP, tá? Não faz diferença. O importante é só você escolher uma laminação brilho, fosca, soft touch, holográfico, o que quer que seja, é isso que te interessa. E aí, então, você tem essa opção, só recapitulando aqui, nas capas de papel, você pode criar a sua capa e mandar imprimir na gráfica com couché 170 mais a laminação da sua preferência, ou você pode comprar um papel pronto, né, estampado, scrapbook, etc, e pedir para laminar na gráfica. Essas são as duas orientações aí que eu dou para vocês. Se vocês não tiverem como laminar na gráfica, não tiverem como pagar, ou na cidade que vocês vão, que vocês moram, né, não existe uma gráfica que lamina, né, não sei, pode acontecer. Você tem a opção de fazer laminação em casa. E aí existem laminadoras pequenininhas, que são laminadoras caseiras mesmo, que é para fazer pequenas laminações, porque laminadora de gráfica é uma máquina gigantesca, tá? Então, assim, obviamente não vai ser o caso de vocês, provavelmente. Mas existem essas mini laminadoras que é tipo de mesa, parece uma impressora mesmo. Você coloca o papel assim e o plástico e ela esquenta e passa isso aí. E prega uma coisa na outra e funciona perfeitamente. Eu nunca testei, na verdade.
Mas assim, quem tem, que eu já vi que tem, diz que funciona perfeitamente. Eu tô querendo comprar uma pra mim no futuro, mas eu não tenho espaço pra colocar, porque assim, meu ateliê é meu quarto, né? E assim, eu tenho um espaço limite que eu consigo colocar ferramentas aqui, e eu já tenho muitas coisas, então eu não tenho mais espaço pra isso. Mas quando eu conseguir um ateliê, efetivamente, eu pretendo comprar uma pra mim. Então assim, existe essa opção de você fazer essa laminação em casa com uma mini laminadora, se você quiser comprar. Você pode levar na gráfica, igual eu já falei. Existe também, algumas pessoas fazem uma plastificação com contact. Muitas pessoas chamam de laminar com contact, mas você não lamina com contact, tá? Não é a mesma coisa. Você está plastificando, são coisas diferentes. A laminação é esse processo de calor que você derrete o plástico em cima da superfície e ele adere ali. O contact é puramente uma plastificação. Você está colocando ali por cima, ele é feito a frio. É um método que funciona como proteção também. Mas você tem a questão do contact ser brilhoso, né? Eu não sei se existe um contact fosco, isso eu realmente não sei dizer, mas da minha experiência que eu conheço, só contact brilho. Então você necessariamente vai ter um revestimento brilhoso, que pode não ser o que você quer. E o contact, ele é um pouco mais duro do que a laminação. Ele acrescenta um pouco mais a espessura do papel do que a laminação. Porque a laminação acrescenta, sim, espessura. Você pegar um papel sem laminação e um papel com laminação, você tem espessuras diferentes. Mas o contact acrescenta um pouco mais ainda de espessura do que os papéis laminados. Então tem essa questão também, que pode ficar um pouquinho mais difícil de trabalhar e tudo mais. Mas você pode testar, se é a opção que você tem à mão aí, você pode testar, né? Não há problema com isso. Falando ainda então sobre proteção das capas dos cadernos, no caso das capas de papel, a gente tem essa questão da laminação aí toda, que eu já passei os últimos minutos aí explicando. No caso de capa de tecido e afins, a laminação já é um pouquinho complicada, né? Você não tem como fazer essa laminação com calor e tudo mais, porque essas máquinas normalmente não aceitam. Esse processo, inclusive, que a gente passou aí, que eu ensinei sobre o uso da entretela adesiva, as pessoas chamam de laminação. Porque, querendo ou não, é uma espécie de laminação. Você pega uma película plástica e sela ela com calor. Só que você faz isso no verso do tecido, você não faz isso na frente. Eu nunca testei fazer na frente pra ver se funciona, tá? Então, se alguém já tiver testado, manda aí pra gente nos comentários se funciona ou não. Mas, na teoria, não funcionaria tão bem, ele perderia a característica do tecido, né? Ele ficaria como se fosse um papel mesmo, né? Se você laminar o tecido frente e verso, igual você faz no papel. Então, assim, ele perderia da mesma forma a característica de tecido. E pode ser que não seja o que você queira, né? Então, para proteger capas de tecido, eu tentei fazer uns testes. Inclusive, eu dei uma pesquisada e tudo mais de opções, né, de fazer essas proteções, até inclusive para o papel. Porque para quem não quiser laminar, né, igual eu já comentei, não quiser fazer nada disso aí anterior, levar numa gráfica nem nada do tipo, aí eu quis pesquisar outras opções de proteção. E aí eu achei um vídeo falando sobre spray de verniz, que é para você fazer exatamente esse revestimento. E aí eu comprei uma latinha de spray de verniz, que é essa aqui. Ele é um verniz acrílico fosco, e aí eu quis comprar exatamente para ver se daria para fazer a mesma proteção que você faz com a laminação, né? Fazer a proteção simplesmente com spray, porque aí você poderia comprar um papel fosco, normal, scrap, estampado, etc., e passar o spray ali e fazer essa proteção. E aí eu fiz esse teste aqui, e eu não achei que ficou bom. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito no vídeo, mas pelo menos no papel, esse verniz, ele criou uma camada branca. Apesar dele ser um verniz transparente, ele criou uma camada branca no papel. Toda a padronagem do papel e tudo mais ficou perdida nesse branco aí que o verniz gerou. Então eu não achei que o verniz ficou bom para trabalhar com a capa de papel. E aí eu fiz o mesmo teste com um pedaço do mesmo tecido aqui que eu usei nos outros testes, para ver se com a capa de tecido ficaria melhor. Ele deu certo, ele ficou uma camada, é quase como se fosse o engomado, que eu comentei com vocês lá no princípio, que ele ficava um pouquinho mais duro, né, e tudo mais, perde um pouco da textura do tecido. Eu achei a mesma coisa, eu achei que esse spray de verniz, ele também ficou mais durinho, ele acrescentou essa camada no tecido que fez ficar mais durinho, e ele ficou mais poroso também, ele ficou mais áspero, que eu não gostei também. E eu não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas esse aqui especificamente, ele ficou com mini cristalzinhos brancos assim ao longo do tecido. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, talvez nas partes mais escuras aí da padronagem.
Mas então, no geral, eu não gostei muito do uso desse spray para proteger. Se você fizer questão de proteger a sua capa de tecido de alguma forma para ela desgastar com menos facilidade, aí você pode usar algo do tipo, tá? Mas tenha em mente que ele vai mudar a textura e vai ficar mais poroso e mais durinho e tudo mais, igual se você fosse engomar o tecido. Esse verniz que eu comprei, ele não é um verniz próprio para esse tipo de trabalho. Existe um outro verniz próprio, que ele é usado, parece que em fotografias e coisas do tipo, mas quando eu fui comprar tava em falta, então eu não consegui comprar. Eu acabei comprando esse de uso geral, porque na descrição do fabricante, do site do fabricante, fala que ele pode ser usado em papel. Mas eu não gostei do resultado, então aí fica a minha dica também, se vocês quiserem testar o verniz que é próprio para esse tipo de trabalho, tem essa opção também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição se vocês quiserem pesquisar. Mas então, no geral, eu não achei que esse verniz ficou bom. Eu tentei achar uma outra solução aí para quem não quisesse laminar, mas eu não achei que ficou bom, então assim, eu não recomendo não, sabe? Só se você realmente quiser alguma coisa para proteger e tiver sem opção. Aí você tenta usar e vê se você gosta. Então chegamos ao final do vídeo, eu vou fazer um apanhado geral aqui só das informações importantes, que são os tipos de revestimento que você pode usar para sua capa. São basicamente papel, tecido, couro, corino, percalux e afins, madeira. Basicamente isso aí que você vai usar para fazer o seu caderno. Os tecidos, pode ser que você tenha que fazer tratamento ou engomando com cola ou fazendo a preparação do verso com a entretela adesiva termocolante. E pode ser que você compre já pronto, aí vai da disponibilidade, do seu gosto, quanto você quiser gastar, etc. Os papéis você também vai ter que preparar, fazendo a laminação para que dure mais. E se você comprar um papel pronto, você pode levar numa gráfica e mandar laminar, ou você pode fazer a laminação em casa com uma mini laminadora ou com contact, que não é propriamente uma laminação, mas você pode fazer. E você pode também, se você quiser, usar esse spray aí que eu mostrei por último de proteção, mas que eu não recomendo. Então esse é o apanhado geral, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco mais teórico e um pouco mais longo, né, só explicando todos os detalhes e tudo mais, mas é uma coisa que é extremamente importante vocês saberem, pequenos detalhes que são importantes de vocês entenderem antes de vocês começarem a fazer o caderno de vocês, né, para vocês saberem que tipo de revestimento vocês podem usar e o que vocês precisam saber de cada um, né, para vocês não entrarem também às cegas no mundo da encadernação. Então, como eu já comentei com vocês, eu ainda vou fazer outros testes, tá? Porque percalux, por exemplo, eu não comprei ainda para fazer teste, eu tô querendo fazer alguns testes com percalux. Eu só fiz realmente com esse corinho emborrachado, igual eu já falei, mas eu vou fazer outros testes ainda, vou gravar outros vídeos, inclusive se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem saber, como é que funciona, né, e tudo mais, mandem nos comentários, porque aí eu posso ver se eu consigo fazer algum teste pra vocês, né, se ficou alguma dúvida, se vocês não entenderam, que eu sei que é muito conteúdo, é muito detalhezinho, se ficou qualquer dúvida, manda nos comentários também que eu respondo pra vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão de conteúdo, tá, não só relacionada a essas capas, né, tipos de capa e tudo mais, mas qualquer outro conteúdo que vocês tenham interesse em saber, manda também nos comentários para eu poder planejar os próximos vídeos também, porque é sempre interessante fazer coisas que eu sei que vocês estão querendo saber, né? Igual esse vídeo aqui já me pediram, então é interessante. Se vocês tiverem alguma sugestão, manda embaixo para mim. E é isso por hoje, eu espero realmente que vocês tenham gostado e entendido tudo. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, comentem também e compartilhem. Se vocês ainda não são inscritos no canal, clique aqui embaixo para se inscrever no botão e clica no sininho também para ativar as notificações e vocês ficarem sabendo quando eu lançar os próximos vídeos. Se vocês não me seguem nas redes sociais, eu vou deixar o arroba aqui embaixo e os endereços lá embaixo na descrição. E eu espero vocês no próximo vídeo.